O que acontece quando um grupo de líderes religiosos se junta? A gente vai dar uma espiada nos bastidores de uma reunião do Conselho de Pastores de Praia Grande para entender o que realmente une essa galera. Como é que a fé deles vira, sabe, ação de verdade na comunidade? É isso que a gente vai descobrir agora, a força que tem por trás dessa união. E olha só, a reunião já começa com essa frase forte: estamos aqui juntos no propósito. Isso já dá o tom, né? Logo de cara, fica claro que a vibe ali não é de competição, não é um querendo ser melhor que o outro. O negócio é comunhão de verdade, todo mundo na mesma página, com um objetivo em comum. Então, o primeiro ponto-chave do encontro é justamente esse, um propósito de comunhão. É a base de tudo o que eles constroem ali. Mas o que seria essa comunhão na prática? Pois é, para esse grupo, comunhão é bem mais do que só se encontrar para um café. É o que amarra todo mundo junto, é um laço de unidade que vem da fé e do propósito que eles dividem. Sabe, é sobre um apoiar o outro e agir como se fosse um corpo só, em prol da comunidade. É isso que dá força para eles. E essa ideia de comunhão não fica só no discurso, não. Ela aparece na prática. Nessas reuniões, eles aproveitam para planejar e sonhar juntos com o que querem para o reino. É um momento que eles veem como único, sabe? Para falar dessas coisas, alinhar os planos. E isso, claro, fortalece demais o propósito de todo mundo ali. Ok, então, com essa base de união bem estabelecida, a reunião entra no seu momento central, a mensagem do dia. E ela vai direto ao ponto. Fala sobre os perrengues, os desafios, mas também sobre a promessa de superação. É algo que, com certeza, inspira todo mundo. E o sermão começa assim, já jogando uma ideia no ar que deixa todo mundo atento. Pensa bem nessa frase. Quem caminha em tempos difíceis... Poxa, isso pega fundo em qualquer um que já passou por uma barra, né? Cria aquela expectativa. O que vem depois? Colhe o extraordinário de Deus. Uau! Que frase forte, né? E essa ideia é repetida várias e várias vezes ali, para fixar mesmo na mente de todo mundo. A mensagem é clara. Aguentar firme na dificuldade não é à toa. É o caminho para receber algo realmente extraordinário. E para essa mensagem de perseverança ficar ainda mais forte, eles reforçam com outras frases de apoio, de encorajamento. Coisas diretas como "eu vou estar com você em qualquer momento" e o clássico, mas sempre poderoso, "não desista". A ideia é lembrar que o Senhor está comigo e contigo em todos os momentos. É para dar aquela força, aquela resiliência para não largar o osso por mais difícil que a caminhada seja. Mas, olha, essa força espiritual, essa união toda, não é de hoje não. Tem muita história por trás. Afinal, uma unidade assim não surge do nada, né? E é isso que a gente vai ver agora. Eles estão unidos há 30 anos. 30 anos de união. Gente, para pensar o que são 30 anos trabalhando junto. São 3 décadas, passando por todo tipo de situação, por altos e baixos, superando desafios, comemorando vitórias e o mais importante, sempre juntos, com o mesmo propósito. É um marco e tanto. E esse trabalho todo não fica só entre eles, não. O impacto é real, dá pra ver na cidade. Eles são responsáveis por coisas enormes, como a Marcha para Jesus. Eles conseguiram que o Dia do Pastor virasse lei municipal. Olha que legal! Além disso, tocam vários projetos de ação social, parcerias com a comunidade, ou seja, é uma união que realmente bota a mão na massa e gera resultado. Certo, então a gente já viu a base de fé, a história de trabalho na comunidade, e agora a reunião chega num ponto crucial. É aquele momento em que a conversa precisa virar ação. E uma ação urgente, é o chamado à ação. E aí, no meio da reunião, surge essa pergunta que muda tudo. Para que a gente serve? Parece simples, né? Mas ela tira o foco do geral e traz para uma coisa bem específica, bem prática. Qual é o papel do conselho quando um deles, um dos membros, está passando por um aperto, uma crise? E para essa pergunta não ficar no ar, eles contam uma história real, bem pesada. A história de um pastor, um colega deles. A esposa dele, a Sandra, caiu da cama. O marido a encontrou no chão, desacordada, sangrando. Imagina o desespero do homem naquele momento. De uma hora para outra, a família se vê numa situação de vulnerabilidade total. E essa história joga na cara de todo mundo um problema muito prático. O caixa do conselho não tem nada para ajudar em momentos como esse. Simples assim. Não existe um fundo de emergência, uma reserva, para dar um suporte financeiro imediato quando um acidente desses acontece. Aí o apelo se torna direto. Pessoal, a pergunta é: posso contar com você? Nesse momento, toda aquela conversa sobre união, sobre comunhão,
vira um pedido bem concreto de ajuda. A ideia é transformar a boa vontade em ação de verdade, com ofertas para começar a criar esse fundo de emergência. E a reunião se encerra com essa frase que é quase um grito de guerra. É proibido ficar parado. Eu estou na casa do meu pai. É uma declaração cheia de energia, que amarra tudo. Ela resume a mensagem da noite toda. Fé não é para ficar parado. Fé exige movimento. E comunhão exige ação. Isso faz a gente pensar, né? Como é que a gente transforma o que a gente acredita em ajuda prática no dia a dia? Fica aí a reflexão.